Olá, alunos. Aqui é o professor Gustavo da Canal, da FZE USP, e hoje nós estamos continuando a nossa aula de fenômeno de transporte 1, né, daqui do curso de Engenharia de Alimentos, e nós traremos então como tema exemplos de aplicação de CFD. O que seria CFD? É o mesmo que fluidodinâmica computacional, certo? Vamos entrar um pouquinho na aula passada, a aula 10, que a gente falou sobre equações de Navier-Stokes, tá? E que tratava então da variação de forças, né? Tensão de cisalhamento e tensão normal, né? As pressões que atuam no elemento de volume, e a variação de quantidade de movimento, né? Em um elemento infinitesimal, tá certo? Essa daqui era a equação da quantidade de movimento, a equação de Navier-Stokes, tá? Para coordenadas cartesianas, tá certo? Então aqui a gente vê aqui o x, né, uma velocidade, né, um eixo x, um eixo y, posteriormente aqui e o eixo z, tá certo? E cada uma dessas equações ela permite então quantificar quais são as forças, incluindo aqui, olha, a força de pressão, ou seja, a diferença de pressão na entrada e saída de um duto, por exemplo, tá? As tensões normais, né? E as tensões de cisalhamento, tá certo? Esses tais XY e ZY, por exemplo, tá? E também aqui nós temos o termo do peso, né, da massa de fluido, se ele for então uma quantidade de fluido razoavelmente grande, a gente tem que considerar o peso então desse fluido, que ele atua como uma força externa, tá certo? A gente viu também que essas equações elas podem ser escritas na forma de um gradiente, né? Então esse nabla, ele ou nabla ponto tal aqui, ele seria essa forma. E essa outra derivada, esse D maiúsculo aqui, é a que a gente chamava de derivada substantiva. É uma outra forma de representar, que é a expansão dessa derivada é justamente a sinalização dessas desmembramento aqui dessa equação, tá? Então, aqui nós temos eixo x, y e z, né? A gente não consegue, é muito difícil a gente ter um problema que todos esses parâmetros são válidos, no entanto é possível ter sim um problema que garante que vai acoplar todos esses parâmetros. Então a gente vai simplificar, por exemplo, se fosse um regime permanente, estacionário, o termo de tempo, variação da propriedade com o tempo da velocidade, com o tempo ele vai ser nulo, tá certo? Algumas tensões elas não vão aparecer se for um escoamento unidimensional, por exemplo, ou em uma determinada direção, ou algum dos eixos eles forem nulos, eles não tiverem escoamento naquele sentido, tá certo? E essa daqui é uma forma, então, da representação mais completa, que é a equação de Navier-Stokes, tá certo? Cada um desses taus, lembrando, olha, ele é expandido, né? Aqui a gente tem o primeiro grupo, que seria as tensões normais, então ele se expande nessa forma aqui, olha, esse termo, e ou as tensões de cisalhamento, que eles vão se expandir de acordo com a lei de Newton para o escoamento. Então a gente tem aqui a viscosidade e aqui um dV dx, um dvx dy, por exemplo, tá? Isso para cada combinação de acordo com o sentido do escoamento, tá? Se for então coordenada cartesiana vai ser dessa forma. Agora essa equação ela muda, né? Ela vai ser diferente se for outras tipo de coordenadas. Se for coordenada cilíndrica, por exemplo, olha, tanto as tensões, né? Agora o escoamento ele é no eixo, no raio, no θ e no z, na direção z, né? Aqui no raio, no θ e na direção z, o escoamento cada um das coordenadas cilíndricas, tá? E os taus, também as tensões, elas vão mudar a equação em relação à coordenada cartesiana, vai ser outro tipo de arranjo de equações, tá certo? Isso de uma forma simplificada, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, olha, a variação de quantidade de movimento e termo de acúmulo, tá certo? Sempre vai ter esse dρdt que se relaciona ao regime transiente,
tá? E as forças que atuam sobre o volume de controle, tá? Incluindo então a variação de pressão na entrada e saída do duto ou do elemento. A gente tem aqui as tensões, né, normais, cisalhamento, e aqui o peso também novamente nessa última parte, tá? Então, basicamente o modelo, a equação, ela possui essa forma, tá? E para coordenadas esféricas também nós temos aqui então o raio, o θ e o φ, que é o segundo ângulo para uma coordenada esférica. Então vê que aparece a equação, ela muda, né, de forma, ela vai aparecer aqui outros termos de seno, de θ, seno, né, e a gente tem, então, parece ser mais complicado, mas na verdade é uma equação que ela simplifica a resolução de problemas que necessitam ter esse tipo de coordenada esférica. Então, se fosse, por exemplo, uma bola lançada a uma velocidade no ar, por exemplo, né, ela teria esse tipo de explicação. É muito mais simples, muito mais fácil a gente trabalhar com as coordenadas esféricas, né, uma geometria esférica, do que uma coordenada cartesiana, tá certo? Para que servem essas equações? As equações de Navier-Stokes, ou equações que representam a variação de quantidade de movimento. Para, justamente aqui, se eu tivesse uma esfera, posso ter aqui uma esfera, ou pode ser também em uma situação bidimensional, aqui somente no x e y, eu posso ter aqui o escoamento de um fluido ao redor desse objeto, né? Esférico ou cilíndrico, tá? E aqui eu tenho uma situação experimental, olha, em que o fluido está passando através. Então, por interferência, pela mudança da luz, né, pela difração da luz, né, desse fluido, eu consigo perceber como que ocorre a deformação dele, como que ocorre a turbulência atrás desse objeto, tá certo? E isso é uma observação experimental, né? Agora, para a gente conseguir simular ou então analisar computacionalmente qual que é a velocidade desse fluido, a trajetória desse fluido ao redor dessa partícula, eu posso realizar essa simulação utilizando o CFD, que é a fluidodinâmica computacional. Então, aquele termo que nós falei no início do slide, ele vai representar de uma forma, aqui na forma de linhas e cores, né, qual que é a intensidade dessas velocidades e quais também são os vórtices, ou as turbulências que pode estar sendo de acordo com a velocidade de entrada aqui desse objeto, tá certo? Então, basicamente é isso. Nós temos que aquelas equações que eu passei para vocês, as equações de Navier-Stokes, elas permitem, então, fazer a representação de uma forma matemática, através de um modelo, desse tipo de fenômeno que a gente consegue observar. Tá? Para que a gente usa isso? Olha, além do escoamento através daquela esfera, nós também temos projeto de aeronaves, tá certo? Aqui um caça, por exemplo. Então você tem ali como que seriam os vetores de velocidades e computar então qual que é a resistência dos materiais que necessitam estar numa aeronave, por exemplo, né? E também fazer uma otimização, né, para ver qual que é o melhor desenho. Tanto é que a gente tem que o ângulo, olha, a asa, né, de um avião, ela tem essa forma, né, bipartida aqui, em que a gente tem a variação de velocidade. A velocidade ela passa em uma intensidade diferente da parte de cima. Isso causa uma diferença de pressão e ocorre então a sustentação do avião, né? Dessa aeronave que a gente está observando. Tá? Também vai ter aqui um descolamento, essa curvatura. Pode ocorrer, dependendo do ângulo de ataque aqui, dessa inclinação, pode ocorrer um descolamento dessa camada limite e a formação aqui de pequenos vórtices que dá então a ideia do regime turbulento. Então, a gente vai ver isso no slide posterior, mas justamente essa trajetória, a formação dessas linhas de corrente, né, e o estudo também da resistência do impacto que esse fluido vai estar causando nesse objeto, ela é permitido estudar através das aplicações em CFD. Tá? Aqui também temos, olha,
a foto de uma chaminé, né? Então a emissão de um vapor de uma chaminé, uma emissão quente, né? Então é justamente basicamente uma convecção natural, né? Então o ar está aquecido, então ele, pela densidade ele vai resfriando, mas o que a gente vê aqui também é a velocidade de saída dessa chaminé, tá certo? Então como que se difunde, né, no meio externo que está parado, isso é uma difusão, mas é também prioritariamente a convecção, né, uma convecção natural, tá? Ou até mesmo convecção forçada, dependendo de se tem ventiladores aqui que está fazendo a propulsão desse gás para fora da chaminé. Tá? Projetos de carro de Fórmula 1 também, olha, a gente tem muito interessante que nós temos tanto a junção de objetos que são cilíndricos, a coordenadas cilíndricas, a roda, por exemplo, e também, dependendo da curvatura, pode ser coordenadas esféricas ou até mesmo coordenadas cartesianas. Então, no mesmo problema, a gente tem a reunião de todas pode fracionar esse problema em partes, né? E aí então fazer o estudo da fluidodinâmica em cada uma delas, tá? E depois ver então aqui a gente tem, por exemplo, o ar entrando, né? Em uma linha uniformemente, aqui como que é a turbulência que ocorre, né? Como que o ar ele percorre através. Inclusive isso é utilizado para ocasionar o resfriamento dos motores. Outro fenômeno interessante aqui, olha, uma onda do mar, né, quebrando. A gente tem a possibilidade também de simular isso, né? A velocidade que está vindo aqui da corrente marítima, de repente ela forma essa onda, então dá essa ideia aqui de um escoamento turbulento, tá certo? É isso em contato com um outro fluido que é o ar, tá? Equipamentos aplicados à engenharia de alimentos, engenharia química, né? Vários campos, a farmácia, a indústria farmacêutica. Nós temos aqui ciclones, olha, que nós temos a entrada de ar, né? E esse ar ele faz um redemoinho aqui, um vórtice. Aqui é saído os sólidos, então a gente sai aqui os sólidos, né? As partículas, né? Entra ar, um gás, mais partículas, por exemplo, né? Pode ser um pó, pode ser algum produto, um grão, por exemplo, né? Na indústria de cereais. E aqui eu consigo fazer a separação. Então na parte de baixo, parte mais densa, sai um material particulado e na parte de cima sai um gás limpo, tá certo? Ele faz como se fosse um processo de separação. Então, alterando a geometria desses ciclones e também a velocidade do ar que está entrando, né, e os diâmetros internos aqui desse tubo que está inferido aqui, né, tá, eu consigo então ter uma otimização de acordo com o diâmetro de partícula e a densidade desse material, tá certo? Eu consigo fazer uma predição e então estabelecer uma eficiência de operação desse equipamento. É muito comum também na indústria de alimentos, por exemplo, processos de secagem por spray dryer. Então as torres, a gente tem as torres de spray, né? E que tem a injeção de uma pulverização de um líquido, né? Por exemplo, pode ser leite, e a passagem de ar quente concomitante. Dentro dessa câmara, então, ocorre uma dispersão dessas gotículas de leite, por exemplo, pode ser de um suco ou de um material alvo que eu queira fazer a secagem, e o gás que está ao redor, né, o ar quente, ele permite a desidratação, esse ar quente úmido é removido, então cai, é retirado na parte inferior aqui, ou através até desses ciclones, pode-se retirar as partículas do alimento em pó, tá certo? É assim que é feito, e projetado também essas torres de spray através de pode ser experimentalmente, mas principalmente quando a gente tem um bom equipamento, né, ele foi então trabalhado dessa forma de CFD, que a gente fala que é fluidodinâmica computacional. Tá? Outros processos, por exemplo, o leito fluidizado seria a passagem de um gás sobre um leito de partículas. Então imagina que a gente tem grãos,
depositados aqui em um cilindro, né, um tanque cilíndrico, e começa então a ser injetado ar. Começa a formar basicamente bolhas de gás, né, no interior e começa a ocorrer a movimentação. Então permite a secagem de grãos e até processos de aglomeração também de pós-alimentícios, tá? Então esse processo é aplicado desde secagem até aumento de tamanho de partículas ou a uniformização de um material particulado para ser aplicado posteriormente como um produto final, um produto instantaneizado, por exemplo, pode ser utilizado dessa forma, tá certo? Então é um processo que é multifásico, tá vendo? Olha, com alta turbulência, alta movimentação aqui de partículas, e a fluidodinâmica computacional permite também fazer esse tipo de simulação, tá? Então aqui, além das equações de Navier-Stokes, existe também o acoplamento entre equações entre duas fases, tá certo? A fase ar, né, que é o meio que está sendo dispersante, e a partícula, que é o meio disperso, tá certo? A parte mais concentrada. Tá? Bombas, ventiladores e bombas, eles também, a gente pode observar como que é feito o rotor lá dentro de uma bomba, por exemplo, ele vai movimentar, girar, como se fosse um ventilador aqui, olha, um compressor, e ele vai fazer a sucção do ar, né? O ar ele vai entrar, ou a água vai entrar pelo centro dessa bomba e ser então projetada pela tangente aqui desse duto, né? Tangencialmente, pela força centrípeta, né? Então, nós temos então o projeto desse tipo de bomba, de acordo com o fluido. A gente pode ter um ganho, né, se a gente estudar e fizer os projetos desses equipamentos, utilizando também fluidodinâmica computacional. Existem outros tipos de equipamentos também, filtração, por exemplo, é um equipamento que o fluido ele percorre mais vagarosamente dentro da parte interna do equipamento, né? Então, pela própria constituição da malha filtrante, nós temos aqui, olha, alguns dutos pequenininhos, né? Algumas membranas, que elas estão em círculos aqui, né? Alinhadas em círculos, e o fluido ele vai entrar, né? Por uma situação aqui hipotética, ele vai entrar por aqui e sair pela parte superior, tá? Então é possível também esse material que estaria aqui uma suspensão de uma pasta, por exemplo, avaliar como ele se comporta, o escoamento ao redor dessas malhas filtrantes aqui, tá certo? É possível então utilizar, mesmo que seja um processo que tenha menor velocidade, então o fluido ele escoa mais lentamente, é possível também fazer projetos, entender, fazer análise matemática, né, por CFD desse tipo de equipamento aqui. Tá? Processos de sedimentação, né? A gente vai ver também lá em operações unitárias. Então aqui nós temos alguns tanques, né? E dependendo da velocidade de entrada desse tanque, olha, eu vou ter uma eficiência de separação aqui, olha, a parte mais clara aqui, amarela, seria o sólido particulado. Então tem algumas situações, olha, que eu tenho uma maior decantação, né, dessas partículas, e então eu consigo remover mais facilmente esse material, né? Se for um lodo, por exemplo, então a areia ela vai sedimentar e aí eu consigo remover a água limpa pela parte superior, tá certo? Esse tipo de processo também, então a gente consegue ver essas linhas, tá vendo? Essas linhas de controle, são todas essas indicam velocidade, pode indicar pressão também, e pode indicar também concentração, se eu tiver um acoplamento entre modelos fenomenológicos. Equipamentos de agitação também, olha, passo que tem, então eu posso ter um tacho de cozimento ou simplesmente um tacho de homogeneização, né, um tanque de homogeneização, em que eu coloco dois fluidos ou faço a dissolução de um sólido, né, um material sólido em um fluido,
E aí eu consigo, de acordo com a velocidade de rotação, eu consigo então conhecer quais são os perfis de velocidade, como está ocorrendo a dispersão desse produto, né, do meu material, dentro desse tanque. Então eu consigo ter uma ideia assim, de tanto, aqui está na forma de uma forma colorida, né, mas eu posso também extrair dados numéricos desse sistema, para então aferir então qual que seria a intensidade de agitação em cada uma dessas etapas aqui e analisar se o meu processo realmente está atingindo a demanda que eu gostaria que fosse. Tá? Em equipamentos simples, por exemplo, um escoamento em um duto, né, um duto cilíndrico, então a gente tem aqui a metade desse duto cilíndrico, né, nós vamos observar então que existe na parte do casco, aqui na parte que a gente tem próximo à parede, a velocidade ela sempre vai ser zero, que nós temos aquela condição de não escorregamento que é relacionado a uma condição de contorno, tá certo? Então, tanto no regime laminar ou regime turbulento, nós temos que essa parte no casco, a gente tem principalmente quando existe uma elevada rugosidade aqui, né? Ou tem uma rosca, por exemplo, que o tubo dá uma ideia de tubo rosqueado, né? Mas também dá a ideia de uma rugosidade. Então, sempre a velocidade nessa parede ela vai ser zero. Tá? E isso faz com que, olha, na entrada desse duto, a formação de um perfil parabólico, tá vendo? Forma uma parábola. Então, esse ponto que eu mostrei aqui para vocês, ó, no casco, né, na borda do tubo, ele tem a velocidade zero, a mesma coisa daqui. E no centro, nós temos uma velocidade máxima, é onde ele tem esse vermelho mais intenso. Tá? Em um regime turbulento, essas linhas que elas estariam paralelas, olha, elas estariam paralelas sem mistura, né? Você vê que a linha aqui, ela percorre o gradiente, né, de cor aqui, ele percorre sem mistura. Já no escoamento turbulento ocorre uma mistura entre essas camadas adjacentes e eu não consigo ter uma predição desse perfil de velocidade. Então é impossível a gente dizer que existe um perfil de velocidade no regime turbulento. Só é válido essa representação aqui para quando a gente tem baixos números de Reynolds, velocidade mais baixa, e a gente está trabalhando então no regime laminar. Tá certo? Bom, aqui eu deixei para vocês alguns vídeos que eu vou passar na sequência sobre alguns vídeos externos, né, que foi criados aqui por simuladores, né, normalmente simuladores abertos, que a gente fala que é open source, e que a gente pode então descrever como que é o uso da fluidodinâmica computacional. Posteriormente, nós também iremos utilizar um software open source, né, que é o Elmer, e a gente vai fazer algumas simulações, vocês vão fazer alguma aula prática em casa, para ser possível, então, reforçar ou entender um pouco mais de como que é feito, né, pelo menos um experimento inicial, um experimento simples, de como é feito a simulação em CFD de alguns problemas de escoamento. Bom, muito bem, pessoal. Aqui são aqueles vídeos que eu passei para você no final do slide, né, dessa aula. E então eu vou passar aqui esses vídeos rapidamente para vocês visualizarem os fenômenos que eu separei para vocês. Tá? Aqui nós temos aqui um túnel que tem a entrada de um fluido e é como se fosse um labirinto, né? Então o fluido ele vai tentar percorrer aqui por diferença de pressão, ele vai tentar percorrer e forma então alguns vórtices aqui, olha, algumas linhas de alguns vórtices que eles são então ocorrendo, representa então a turbulência desse fluido e também o represamento, né, o confinamento deles em algumas regiões onde não vai ter escoamento, ele vai ser praticamente nulo. Tá? Então vamos ver como que ocorre isso. Olha. Esse aqui foi um modelo, ela está inicialmente parado, então a gente consegue observar a mudança, que eu queria destacar para vocês, a mudança das linhas de corrente até que ele não muda mais. Tá certo? Então no começo, novamente, olha, no começo
Está tudo parado, os pontinhos, de repente ele vai mudando, até chegar um ponto em que parece que alcança um regime em que não há mais modificação dessas linhas. Então, nesse caso, nós dizemos que quando ele atinge essa situação em que nós não temos mais variação do perfil de velocidade, esse regime é chamado regime estacionário, tá certo? Quando ele está mudando, alterando, então nós temos o regime que é chamado de transiente. Tá? Vamos para o próximo vídeo, nós temos aquela situação do tanque de decantação, né? Então, nós conseguimos, olha lá, através de um escoamento multifásico, né, bifásico, a gente consegue prever exatamente como que é o escoamento desse fluido, olha lá, a formação das vórtices. Você vê que o tempo do vídeo é bem pequeno, mas a capacidade de processamento que é necessária para realizar isso é bastante alta, tá certo? Então, esse aqui seria um outro exemplo, né? Um exemplo, um escoamento em 3D. Então, aqui um outro tubo que existe o tubo ele vai entrar o fluido ele vai entrar nesse tanque, nessa parte aqui inicial, e aí de repente ele vai encontrar uma expansão, tá certo? E aí começa a ocorrer então toda essa turbulência. Então, vamos ver aqui, olha, foi realizado pelo software OpenFlow. Então, o fluido está entrando, tá certo? Começa a formar vórtices. E aí não se atinge, olha, é difícil atingir, não se atinge uma condição estacionária, porque a formação desses vórtices, ela impede que o regime, o gradiente, né, o perfil de velocidade ao longo desse trajeto, ele permaneça constante, ele vai estar sempre variando, vai estar sempre formando essas ondulações. Então, para esse tipo de problema, somente o regime transiente, né, que é variável com o tempo, ele consegue então simular adequadamente esse problema, tá certo? As figuras acabam sendo bonitas, né, coloridas, mas entendam que aqui no caso, quanto maior, mais azul aqui, né, o azul ele representa maior velocidade, o vermelho as menores velocidades, tá? Tem que sempre estar de olho. Então, apesar de ter figuras coloridas, né, a gente tem que validar isso também e analisar se isso está realmente representando a nossa realidade, tá? Vamos para o próximo exemplo. Olha, aqui nós temos o OpenFlow também simulando o escoamento, tá certo? Então, lá em baixas velocidades, ao redor de um cilindro, de uma esfera, né? Depois essa velocidade ela vai aumentando, pessoal. Vai aumentando. E quando ela vai aumentando, vai formando esses vórtices aqui, olha. Esses redemoinhos, tá certo? Vai como se fosse criando algumas zonas de descolamento dessa camada limite, né? E isso faz com que o nosso fluido vai. Aqui tem outros, se a gente for continuar, né, o YouTube ele permite que a gente faça, são outros tipos de estudo, olha. Então, pode ter também interferência de temperatura e também alguns desses trabalhos acoplam, né, velocidade e também temperatura, tá certo? Ou concentração. Tá? Então, acaba criando figuras bonitas, mas que explicam justamente um só princípio, que é o escoamento, né, a turbulência do fluido, tá certo? Bom, na próxima etapa, então, como prática, nós iremos acessar o Elmer, né? O Elmer que é o nosso, a gente vai tentar fazer em casa, né, como tarefa, uma prática de fluidodinâmica. Então vocês vão escrever assim, olha, no YouTube, Elmer CFD, que é um aplicativo, olha, o primeiro site é da Universidade Finlandesa, tá? Da Finlândia. Então a gente vai acessar, ele é open source, então isso significa que ele tem o código aberto e é gratuito para poder ser utilizado.
Então, pessoal, acessando o site do Elmer, né? Aqui fala assim, o Elmer é um programa open source, né? De simulação multifísica, né? Desenvolvido por o CSC IT Center for Science, tá? É uma colaboração das universidades finlandesas, da Finlândia, tá certo? Então nós vamos acessar, ao acessar esse site, vocês vão achar aqui documentações dos tutoriais, tá certo? Mas nós estamos interessados nesse momento em fazer a instalação do Elmer, tá? Então vocês vão clicar aqui nesse segundo ícone aqui, né? Que a segunda aba aqui que é o binários, que seria o código para realizar a instalação do Elmer no Windows, tá certo? Ela permite também ser instalado no Linux, tá, pessoal? Então, principalmente esses softwares open source, eles são destinados ao Linux, tá? Mas como a plataforma Windows ela é mais utilizada na nossa comunidade, a gente vai optar por representar o problema dela. Mas também é muito simples utilizar o Linux, tá certo? Inclusive eles dispõem aqui de máquinas virtuais, olha, máquinas virtuais, Virtual Machine, para ser instalado via aquelas ferramentas da Oracle, né? Que eu posso passar para vocês posteriormente. Vocês podem criar uma máquina para simular o Linux, tá certo? Então, olha, basicamente vamos direto aqui, olha, para esse site que é o SourceForge, né? E aqui tem o Elmer Fan, tá? Fan significa Finite Element Method, tá? Método de elementos finitos, tá? E é somente a versão de 64 bits. Então, para quem tem o computador com Windows 64, consegue rodar. Quem não tenha esse computador de 64 bits, vai ter dificuldades, não vai conseguir, tá certo? Isso é possível visualizar no painel de controle do Windows. Então vamos clicar aqui, olha, SourceForge, tá? Aí você vai ter aqui a descrição, né? A descrição do programa. E aí vocês vão baixar esse primeiro aqui, olha, que é o Windows Binary, né? Binary. Olha lá, Windows 64 Installer e esse MPI, tá? Esse que tem aqui o MPI. Então, quando vocês baixam aqui, isso é para fazer processamento paralelo, tá? Mas foi a versão entre essa e a outra que não tem esse MPI, essa versão aqui foi a versão que deu mais certo. Eu consegui com sucesso rodar as simulações, tá certo? Então, vocês vão clicar aqui e fazer o download na pastinha de vocês, tá? Aqui eu já fiz o download, está na pastinha aqui, olha. Então, no meu computador aqui já está aqui, olha, Elmer GUI MPI Windows 64. Na hora que a gente clica aqui, vocês vão estar então instalando esse programa. Então é só seguir a sequência padrão dele, dar OK para ele concluir a instalação. Ele vai abrir uma segunda janela do Windows, que é para instalar esse Windows MPI também, e vocês devem seguir, dar OK nessa linha e concluir a instalação. Feita a instalação, pessoal, vai aparecer esse ícone aqui, olha, Elmer GUI, e é esse ícone que a gente vai trabalhar, tá? Vamos minimizar aqui temporariamente, olha. Eu vou abrir aqui a janela do Elmer GUI. Né? O GUI significa uma interface guia, né? Uma interface gráfica, tá certo? E basicamente ele é um programa bem simples, olha, quando a gente compara com os programas que a gente usa, o editor de texto e tal, né? Mas ele é muito poderoso. Eu vou explicar basicamente um pouco rápido como que vocês vão fazer. Vocês primeiro vão rodar um software que já está pronto, então um modelo que já foi realizado aí, que eu já preparei para vocês. Esse modelo vai estar lá no Moodle, seriam esses dois modelos aqui, ó, Laminar
escoamento laminar incompressível e o escoamento turbulento incompressível. Então vocês vão pegar e descompactar essa pasta, né, no seu computador. Então vai criar essa pastinha aqui, olha, ao passo de descompactar o zip, vai criar essa pasta descompactada e tem os arquivos aqui com os casos de estudo, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então basicamente, olha, o Elmer, vocês vão lá e vai carregar o projeto. Então load project, tá certo? Então eu vou em download, já está aqui, ó, laminar incompressível, tá vendo? Laminar, fluido incompressível e laminar. E selecionou a pasta, essa pasta ela já é o próprio projeto. Eu dou OK, ele vai carregar o meu projeto, olha. Então basicamente no Elmer, a hora que você carrega, controlando a rodinha do mouse aqui, olha, você consegue dar o zoom. E aqui você tem essa geometria, então o fluido ele vai entrar por essa parte aqui, por essa região mais estreita, e ele vai estar saindo por essa outra região do tubo. Então como se fosse uma expansão de um tubo, e a gente vai simular isso. O que eu quero que vocês observem é que ao aproximar bastante, né, um pouco mais, a gente tem uma divisão dessa geometria em alguns elementos, tá? Elementos quadradinhos. Na borda a gente tem elementos que têm menor tamanho, tá? Especialmente para simular a questão da camada limite hidrodinâmica. E nos vértices, olha, a gente consegue observar também os vértices, qual que é o detalhamento aqui dessa malha numérica. Então a gente chama essa divisão desses elementos, né, por isso que chama elementos finitos, porque a gente dividiu essa geometria, uma geometria que estava grande, né, em vários mini elementos, né, pequenos elementos, e a gente vai então utilizar o simulador para fazer com que as equações de Navier-Stokes elas naveguem por aqui, elas vão resolver esse problema de escoamento dando uma condição de entrada, tá certo? Então aqui na geometria, uma breve exploração, olha, essa parte de input aqui, olha, file, seria a própria geometria, a própria mesh, que já está esse step GRD, o próprio mesh. Aqui são body, aqui são as equações, quando a gente fala body, seria o domínio, né, do fluido, então tudo que está dentro aqui, se a gente colocar aqui, ó, a equação de Navier-Stokes, então ele selecionou aqui o body como sendo essa parte vermelha, é a região de interesse, é a região que vai estar, o meu fluido vai estar passando por aqui. O material é como se fosse um gás ideal nesse problema, tá certo? Então ele também foi selecionado esse corpo aqui do objeto, tá? E as bordas, olha, primeiramente a borda inlet, que é a entrada, inlet é a entrada, seria essa borda aqui, tá? O outlet é a saída, ele pinta de vermelho também a saída, e as paredes, olha, são as demais, tá certo? Então por isso que existe um refinamento nas paredes aqui, porque eu sei que nessa condição existe uma condição de não escorregamento, tá? Aqui é quando a gente programa, então, a equação de Navier-Stokes, se eu clicar duas vezes, olha, vai ter as equações dos modelos que o Elmer trabalha. Então aqui a gente não mexe por enquanto, mas eu vou mostrar para vocês que existe aqui a equação de Navier-Stokes, somente ela, nesse caso, somente essa equação, ela está ativada, tá? Então eu selecionei somente ela para resolver esse problema de escoamento. Se fosse outros tipos de problema, por exemplo, transferência de calor, eu teria que ativar ela e jogar os parâmetros então relacionados à transferência de calor, tá certo? Nesse problema nós utilizaremos somente as equações de Navier-Stokes, tá certo? E aqui também tem um termo convectivo. Então quando eu cliquei lá, bora aplicar para o domínio, né? Ele vai computar aquilo lá. Tá certo? Então, basicamente, o próximo passo, feito isso, o próximo passo é a gente clicar aqui em SIF, S-I-F, e Generate. E depois SIF e Edit, tá certo? Então, Ctrl S. Aqui vai estar propriamente dito, olha, o programa que o Elmer vai utilizar para resolver. Tá certo? Então, no caso, ele aplicou como
as condições de contorno aqui de entrada e saída estão inseridas aqui nesse objeto, tá certo? Quando eu clico para resolver esse problema aqui no play, nesse símbolo de play, então ele vai utilizar essas condições de contorno que já estão pré-determinadas e tentar resolver então como que é o escoamento desse fluido, tá? Então aqui eu coloquei no primeiro momento a velocidade 0,1 metros por segundo, essa é a velocidade. A hora que eu clico aqui, ele vai abrir uma janela, olha, e ele vai começar a traçar a convergência desse problema. Então ele achou até chegar numa convergência. Ele resolve de uma forma finita, tá certo? Então ele vai diminuir aqui o erro até encontrar uma solução. Quando ele chegou na tolerância desse problema, então ele para e aqui ele dá, olha, o Elmer, ele finalizou nesse tempo aqui e foi tudo feito, está tudo certo, tá? A visualização do dado do escoamento vai ser feita aqui na janela principal, então eu posso fechar essas janelas aqui, olha. E eu vou aqui em Run, e aqui Start Elmer VTK, tá? Start Elmer VTK, ele vai, novamente, ele vai traçar aqui a minha condição de contorno inicial, que o fluido está parado, né? Na verdade não tem condição de contorno, é somente a geometria aqui. A hora que eu clico em Surface e clico duas vezes, olha, eu posso selecionar a velocidade X, por exemplo. Então a velocidade X ela pode ser variável de 0 até o 14, aí, né? Não existe velocidade negativa, somente se tivesse uma velocidade que estaria retornando ou recirculando em sentido contrário. Numa zona de recirculação eu posso ter sim velocidade negativa, tá? Aí eu vou aplicar isso, eu aplico e dou um OK, olha, eu consigo então visualizar como que é o perfil de velocidade, essa velocidade X, tá? Se fosse querer saber qual que seria as velocidades Y, então eu aplico, OK, não tem quase nenhuma velocidade Y, somente na direção X, tá certo? Como que eu faria para alterar a condição de contorno aqui? Então, no inlet, olha, aí vocês podem brincar, né, durante a solução do problema. No inlet, vocês podem, aqui na equação de Navier-Stokes, porque é isso que a gente está analisando, eu posso mudar de 0,1, por exemplo, para 0,5, né? 0,5 metros por segundo. Dou um update, OK. E aí eu vou gerar de novo, olha, Generate, Cif Generate e Edit, tá? Então ele mudou aqui no Boundary Condition Inlet, ele mudou de 0,1 para 0,5, essa velocidade, já pelaquela condição que eu fiz. A hora que eu clicar o Play, então, ele vai tentar resolver novamente. Ele vai resolver. Tudo isso eu estou colocando velocidades baixas, pessoal, porque para dar um regime laminar, tá? A partir do momento que ele passa a ser turbulento, e ele vai então divergir um pouco. Então ele resolveu, eu posso fechar essas janelas, e aí eu vou em Run, Start Elmer VTK, tá? Que é a parte gráfica dele. Então eu clico duas vezes, seleciono aqui a velocidade X, aplicar, OK, olha. Então, olha, aumentou a velocidade, olha como que ficou diferente o meu perfil de escoamento, tá certo? Ele passou a ter aqui uma zona de mais alargada no centro, né? Isso significa que a velocidade aqui no centro do tubo, ela não sofre diferença, ela permanece, ela vai se expandir, vai diminuir a velocidade, né? Porque aumenta a área de seção transversal. E eu tenho aqui, se vocês observarem, toda a trajetória do fluido, sempre na parede eu tenho aquela condição de não escorregamento em que a velocidade é 0, tá certo? É assim que vocês vão utilizar. Aqui a geometria, a gente pode mudar ela, tal, mas isso não quer dizer nada. Tá? Isso é só para quando a gente tem um objeto tridimensional. No objeto bidimensional, a gente acaba utilizando daquela forma 2D. Dessa forma 2D. Se eu quero observar então a velocidade em Y,
eu posso ter uma ideia aqui do que está acontecendo, tá certo? Tem poucas componentes em Y, tá? E é isso, pessoal. Então, nesse primeiro teste, vocês apenas importam o objeto, rodam as simulações e podem utilizar, então, aqui, mudar a velocidade e brincando com essas condições de contorno, tá certo? Quando a gente fala em condições de contorno, é justamente essas condições, tá? Em que, quando a gente faz um problema analítico, a gente também tem que aplicar soluções no problema numérico, tá certo? Então, eu espero que vocês consigam instalar em algum computador e utilizar essa ferramenta Elmer para vocês terem uma ideia de como é que se resolve, né, um problema pelo método de elementos finitos e aplicações então de processos em CFD, tá certo? Muito obrigado pela atenção e bons estudos, pessoal.